Olá, amigos e amigas aqui do canal. Vamos falar hoje sobre o Papa Leão XIV. Então, nós tivemos aí o falecimento do Papa Francisco e agora a eleição do novo Papa, a eleição do Papa Leão XIV, escolhido ali no concílio. Nós todos acompanhamos o concílio, foi um concílio breve, não foi um concílio demorado, então eu mesmo me surpreendi assim com a escolha rápida do Papa e o nome, né? Porque assim havia aí no jogo, digamos assim, vários candidatos que jornais, intelectuais, pessoas colocavam ali como possíveis papáveis. Eu mesmo falei aqui com vocês em outro vídeo que vai estar depois no final aí do. Quando terminar o vídeo, né, vai aparecer lá nos cards. Falei para vocês da possibilidade de um Papa africano, porque a igreja cresce muito atualmente na África, da possibilidade de um Papa das Filipinas, mas também lembram que eu falei da possibilidade de um Papa norte-americano, porque nos Estados Unidos a Igreja Católica está crescendo. O próprio vice-presidente norte-americano atual é católico. O presidente Biden era católico, foi o segundo presidente católico depois do presidente Kennedy. E o vice, o Jack Vance, agora é um presidente católico. Então, a Igreja Católica norte-americana, ela é uma igreja bastante rica. Então, havia essa possibilidade da eleição, sim, de um Papa norte-americano. Mas eles fizeram uma escolha de um Papa que não é apenas norte-americano. E aí que é interessante da escolha, né, do novo Papa. Por quê? É um Papa que é, ao mesmo tempo, norte-americano, é um Papa americano, mas também é um Papa peruano. Então, ele mantém, né, essa ligação com a América Latina que tinha o Papa Francisco, que era argentino. Então agora nós também temos um Papa peruano. Então a mídia dá muito destaque ao fato de ser um Papa americano, logicamente, mas às vezes se esquece de falar que também é um Papa peruano. Então o Robert Franz Prevost também é peruano, ele tem dupla cidadania. Ele também tem a cidadania peruana, ele também é um cidadão peruano. E boa parte, né, da vida pastoral dele foi uma vida pastoral feita no Peru. A vida pastoral dele é dividida entre os Estados Unidos, principalmente Chicago, e Peru. Então, ele tem essa vivência pastoral, tanto nos Estados Unidos como no Peru. Eu penso que isso vai ser muito importante para, uh, para o seu papado. Até porque ele evoca, ao escolher o nome Leão XIV, ele evoca Leão XIII, que foi um papa que, em sua época, publicou uma encíclica sobre os operários e também uma carta encíclica sobre os escravizados aqui no Brasil, que eu já vou falar depois desses dois documentos. E agora nós temos um Papa, que é um Papa americano, da região de Chicago, que é ali uma região onde se perdeu muitos empregos para a automatização, e também um Papa do Peru, que é uma região do mundo, né, que sofre ainda com os efeitos da pobreza advindas aí de séculos de colonialismo e advindos da distribuição desigual, da, que o capitalismo faz em relação à cadeia produtiva no mundo. Então você tem aqueles que são fornecedores de matéria-prima e você tem aqueles que são donos da tecnologia, que
Então, essa distribuição desigual das cadeias produtivas dentro do capitalismo e, portanto, dos recursos advindos dessas cadeias. Então, o novo Papa, né, o Papa Robert Prevost, ou Papa Leão XIV, ele é alguém que vive essas duas realidades. Vamos falar um pouquinho do Papa, da formação do Papa Leão XIV. Então, ele foi escolhido então, como Papa agora, né, dia 8 de maio de 2025. Ele nasceu em 1955 e ele é bacharel em matemática. Então, ele tem uma forte formação científica, né? Ele é formado em matemática. Isso vai ser importante porque, ao escolher o nome papal como Papa Leão XIV, ele faz uma referência ao Papa Leão XIII, que foi o Papa que estava ali durante a Segunda Revolução Industrial, vendo os efeitos da Segunda Revolução Industrial, e hoje, que nós estamos na era da Revolução da inteligência artificial e da robótica, e esta já é uma preocupação que o Papa Leão XIV tem, né, que ele já colocou essa como uma de suas preocupações, ter uma formação científica em matemática é bastante interessante se o objetivo dele é colocar a Igreja Católica neste debate referente às novas tecnologias da inteligência artificial e da robótica. Então, em 1981, em 1977 ele se tornou agostiniano. Em 1981 ele fez seus votos solenes. Em 82 o mestrado. Em 87 o doutorado em direito canônico. E entre 85 e 86 ele iniciou a sua missão agostiniana no Peru. Depois, em 87, ele volta para os Estados Unidos, retorna para o Peru em 88, no qual permanece por 10 anos. Depois, volta para os Estados Unidos, em 99. E a partir de 2014, então ele permanece esse período nos Estados Unidos, e em 2014 o Papa Francisco nomeia administrador apostólico da Diocese de Chiclayo e bispo no Peru, e depois bispo em 2015 também no Peru, onde ele passa então novamente a viver ali no Peru, e também obtém a cidadania peruana. Em 2023 o Papa Francisco nomeia prefeito do Descatério para os bispos, e a partir de 12 de abril arcebispo emérito de Chiclayo. Então, ele se tornou cidadão peruano. E outra preocupação dele é com os imigrantes. Então, nesse sentido, quando ele foi eleito, muitas pessoas colocaram um Papa eleito, deve ter sido influência do Trump. Primeiro, que a Igreja Católica, pelo menos ela costumava, né, durante a Idade Média, a influenciar os reis. E não que ela também não fosse influenciada, e muitas vezes durante alguns períodos da Igreja Católica os poderes temporais, assim, inclusive tinham grande influência, até com príncipes se tornando papas, mas hoje a Igreja Católica não se deixa influenciar, né, nas suas escolhas, assim, não é um líder de uma outra nação, mesmo nos Estados Unidos, que vai impor um papa para a Igreja Católica. O atual papa, né, o Prevost, ele era um papa muito ligado ao Papa Francisco, e ao mesmo tempo era um papa dos Estados Unidos, onde a Igreja Católica cresce muito, mas um papa com uma vivência da América Latina, com uma vivência e que conhece os problemas próprios dos católicos do Sul, onde a Igreja Católica mais cresce, que é a Ásia, África e a América Latina. Ela vem perdendo. Então, enquanto ela tem um certo crescimento na América do Norte, ela tem perdendo fiéis na América Latina, principalmente aqui no Brasil, mas tem ganhado muitos fiéis na África e na Ásia. Então, e ter um Papa que é norte-americano, que é o mesmo, e que portanto, né, vai poder estabelecer aí um diálogo se ele estabelecer um diálogo que não seja lá
do contento do Trump, mas é um norte-americano, né? Então isso eu creio que também foi pensado, né? Que a partir também de você ter um Papa que, que ao estabelecer um diálogo com o Trump, principalmente porque ele pede que os imigrantes sejam respeitados, tá? Então vai na contramão do que o Trump quer, mas não é um Papa latino ou africano pedindo isso, é um Papa propriamente norte-americano. Então isso vai ter uma grande influência. Então essa decisão me parece uma decisão muito mais que está muito mais dentro da política feita pelo Vaticano do que pelos arcebispos, do que influência do Trump. Senão, se fosse influência do Trump, teria sido eleito talvez como Papa, né? Um arcebispo muito mais conservador do que o Prevost. O Prevost ele não é um conservador nesse sentido, como ele também como também havia papas africanos que eram muito papas africanos, não, desculpa, arcebispos africanos que estavam sendo contados para ser eleitos papa, que era muito mais conservador do que o Prevost. Até pessoas que defendiam que a missa voltasse a ser rezada em latim. Mas o Prevost, então, como eu disse até em outro vídeo na minha análise, você teve ali o Papa João Paulo II, né, que era bastante conservador, bastante à direita. Né? Depois você teve o Bento, que também era. Aí você teve o Francisco, que era mais à esquerda. E agora a Igreja Católica escolhe um Papa que está ali, que continua o legado do Francisco em muitas questões, mas se mostra um pouco mais conservador em outras questões. Então veja, a Igreja Católica ela trabalha com esse equilíbrio. Porque também você não pode simplesmente jogar fora o legado do Papa anterior. Durante o papado do Papa Francisco, é o período em que a Igreja Católica voltou a crescer. Então a Igreja Católica entende que continuar este legado é importante para a continuação do crescimento da Igreja. Então ela escolhe um Papa que vai continuar o legado do Papa Francisco, né? Mas em algumas outras questões se mostra um pouco mais conservador, porque ela também precisa atender aquelas alas um pouco mais conservadoras em algumas questões que existem dentro da Igreja Católica. Porque nós precisamos lembrar que a Igreja Católica é uma igreja universal, né? Igreja Católica Universal. É uma igreja, né? Católico, quer dizer, Igreja Católica Apostólica Romana, e o católico tem o sentido de universal. Para ficar clara a minha fala, que do jeito que eu falei, né, pareceu outra coisa aí. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma igreja universal, ela tem que dialogar desde os seus fiéis na Coreia do Sul, com seus fiéis na África, com seus fiéis na América Latina, na América do Norte e na Europa. Então ela faz esse diálogo, escolhendo aí um papa, né, escolhendo os seus papas, que depende do contexto mundial, você escolhe um papa que possa então responder àquele contexto mundial e ao mesmo tempo responder às questões espirituais dos fiéis da Igreja Católica. Bom, e como vocês podem ver, eu sou católico. Né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco também da questão de algumas questões. Primeiro, o Papa Leão XIV, ele é um agostiniano. E o que isso nos diz? Ser um Papa agostiniano, então, é fazer uma referência a Santo Agostinho. Santo Agostinho, que é este santo aqui, ó, Agostinho de Hipona. Esse branquinho aqui, ó, Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele faz parte dos chamados pais da igreja, dos padres da igreja, do período conhecido como filosofia patrística, aonde havia um diálogo entre a recente igreja cristã e a igreja pagã, mas também entre aqueles movimentos
cristãos que seriam como o cristianismo gnóstico e outros movimentos que seriam considerados como heréticos. Então, há todo esse diálogo, porque ali é um momento de efervescência em que a igreja católica está nascendo e que você ainda vai ter a formação da base teológica. Então você tem uma discussão filosófico-teológica, tanto com os pagãos, como com diversas outras orientações da igreja cristã. A igreja cristã primitiva, que é essa igreja que a gente pega ali após, né, a morte de Jesus Cristo, até mais ou menos o século IV, que depois se consolida então a igreja católica, é um período de intenso debate filosófico. É o período filosófico que nós conhecemos como a patrística. Então, neste período é o período que vive Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho para os católicos. O Agostinho de Hipona, ele dá contribuições importantíssimas para a igreja, mas também para a filosofia. Eu lembro que o meu professor de filosofia, de filosofia medieval, sempre dizia, né, isso é tradicional na filosofia, que o Agostinho ele cristianizou o Platão, ele batizou o Platão, na verdade. Dizer que o Agostinho batizou o Platão. Por quê? Porque ele trouxe o Platão, né, para dentro da igreja. Né? Então, as referências dele são platônicas. Assim como São Tomás de Aquino iria ter como principal filósofo a qual ele fazia referência Aristóteles. Então, ali após São Tomás de Aquino, o grande filósofo a ser referido na Igreja Católica vai ser o Aristóteles, a filosofia tomista, que inclusive o próprio Papa Leão XIII tem uma encíclica sobre o tomismo. Mas, a partir do século IV, com Agostinho, até o século XI, a grande influência filosófica dentro da Igreja Católica é Platão. Platão, batizado, digamos assim, por Agostinho. E Agostinho, ele traz contribuições interessantíssimas à filosofia. Ele é um precursor da filosofia da linguagem, mas também ele é o filósofo que cria a subjetividade, né? A subjetividade moderna, a partir desse livro aqui, As Confissões. E ele tem textos, por exemplo, como essa coleção patrística da Paulus, ela é muito interessante, tá? Eles publicam ótimos volumes, e aqui tem, por exemplo, o texto O Mestre. E ele tem vários textos referentes também à educação, e De Magistro aqui, é um texto sobre educação, quando eu dava aula no curso, na faculdade de pedagogia, eu utilizava, né, esse texto no curso de pedagogia. Então ele tem vários textos sobre os mais diversos temas que valem a pena ser lidos. Se vocês querem que eu leia com vocês, se vocês querem discutir algum texto do Santo Agostinho aqui no canal, marca aí nos comentários qual texto vocês gostariam que eu trago aqui uma leitura com vocês com o texto do Santo Agostinho, se vocês tiverem esse interesse em debater o Santo Agostinho aqui. Agora, a segunda referência que o novo Papa faz é ao Papa Leão. Você sabe que quando um Papa escolhe um nome de Papa é que faz referência a um Papa passado que teve grande influência. Essa escolha do Papa não usar o próprio nome começou no ano 511. No ano 511 foi eleito um Papa chamado Mercúrio. O nome civil dele era Mercúrio, que é um deus greco-romano, não um deus romano, né? Greco-romano. E ele achou que não seria legal usar esse nome, né? Porque era um Papa com o nome de um deus que era um nome comum. Mercúrio na época era um nome comum, né? Era um nome comum para a época, hoje já não é mais, mas era um nome comum para a época, né? E então ele resolveu fazer uma homenagem, né, e escolheu o nome de um
apóstolo para ser o seu nome. E a partir de então, todos os papas eleitos, eles escolhem o nome de um apóstolo ou o nome de um outro papa que teve uma grande importância na história da igreja, ao invés de usar o seu nome civil. Nada diz que é obrigatório fazer isto, mas já é algo que é feito. Inclusive o Papa Francisco foi o primeiro a escolher o nome Francisco. Pode ser que tenha depois Francisco, né? O único nome que ele nunca foi escolhido é Pedro, porque Pedro é o fundador da igreja, então nenhum papa, nenhum arcebispo, uma vez eleito papa, né, se sente digno de escolher Pedro, que foi o fundador da igreja. E o Papa Leão, né, o primeiro Papa Leão foi aquele que conteve o Átila. Né, por isso se faz referência, porque foi ele que impediu que o Átila invadisse ali e aí dominasse a Itália. Né, foi ele que bloqueou a invasão do Átila o Huno. Então por isso ele é bastante referenciado. Mas a grande referência do atual do Prevost ao escolher o nome Papa Leão XIV é ao Papa Leão XIII. Porque, como eu já disse aqui no vídeo, o Prevost, né, o Papa Leão XIV, ele pretende discutir questões referentes à inteligência artificial, à robótica, esse novo mundo do trabalho que está surgindo. E o Papa Leão XIII justamente fez isso. Eu estou aqui com esses documentos da igreja, né? Aqui tem todas as encíclicas do Papa Leão XIII. E o Papa Leão XIII tem duas encíclicas muito importantes sobre essa questão. A primeira é essa aqui, ó, In Plurimis, a abolição da escravidão, que é uma encíclica que foi direcionado aos bispos do Brasil, né, e ao Império Brasileiro. É uma carta encíclica. Esta carta encíclica fala da questão dos escravizados, né, fala da questão da necessidade do Brasil, né, de terminar com a escravização dos africanos. E uma segunda encíclica é a Rerum Novarum, que é sobre a condição dos operários. Então, na Rerum Novarum, né, ele vai falar então sobre as condições dos operários. Ele vai fazer uma crítica ao capitalismo e também ao socialismo. Né? E a Rerum Novarum, ela é a encíclica que dá início, então, aqui, ó, a doutrina social da Igreja Católica. Então, essas duas encíclicas é bastante importante que a gente venha discutir ela. E nessa semana, esse vídeo está saindo dia 18, agora no domingo, e durante essa semana, até o final dela, eu vou iniciar a discussão aqui com vocês dessas duas encíclicas. Nessa primeira semana aqui, entre o dia 18, né, até o dia 24, eu vou falar da encíclica sobre a questão da escravidão no Brasil, e na outra semana vou comentar aqui a encíclica sobre a questão dos operários, na última semana de maio. A doutrina social da igreja, então, ela faz uma crítica tanto ao capitalismo, mas ela faz uma crítica também ao socialismo. A gente precisa ler a encíclica inteira para entender essa crítica. Por isso, não vai, agora mesmo eu vi um Twitter de uma pessoa falando: olha, então o Papa faz a sua primeira missa criticando o capitalismo. Se o Papa Leão XIV vai seguir as encíclicas e a orientação do Papa Leão XIII, sim, existe essa crítica ao capitalismo, mas também existe a crítica ao socialismo. Tá? Por quê? A doutrina social da igreja, ela, a partir dessa encíclica, vai nascer uma filosofia da economia propriamente ligada ao pensamento católico, que é o chamado distributismo, que tem entre os seus maiores defensores o Chesterton, né, que é conhecido como um grande apologista cristão da Igreja Católica, e ele é inglês, um filósofo inglês,
mas também como o autor do Padre Brown, que é o padre que faz investigação, né, que é um padre detetive. Que aqui no Brasil a gente tem esse livro aqui publicado, o Pequeno Manual do Distributismo, do Chesterton, né, um esboço da sanidade, que vai influenciar autores como o tomista Gustavo Corsão, que tem esse livro aqui, Três Alqueires e uma Vaca, que tem um ensaio sobre o distributismo, da editora Agir, que é um filósofo bastante... É um filósofo católico, né? O Gustavo Corsão, brasileiro. Então, a encíclica, né, Renovo Novarum, ela é uma encíclica que fala das condições dos operários, que coloca a visão da igreja sobre os operários e sobre as questões de relações de trabalho, que faz sim uma crítica, né, àquele capitalismo, mas também faz uma crítica ao socialismo, porque defende uma outra visão de mundo, que é a visão da doutrina social da igreja. E que dali, né, vai nascer uma filosofia da economia, que é o distributismo, que é uma filosofia da economia que critica esse capitalismo monopolista que existe, mas também critica o comunismo, que é uma terceira vertente, que é o distributismo. Vocês gostariam de conhecer mais sobre o distributismo aqui no canal? Se sim, deixe os comentários e a gente pode ler aqui a obra do Chesterton, a gente pode ler a obra do Gustavo Corsão, e a gente pode ler outros autores que eu tenho aqui, de historiadores, outros autores que trabalham com o distributismo. Então, não vai ser incomum ver o Papa fazer essa crítica ao tipo de... principalmente ao capitalismo financeiro que impera hoje, né? Que é um capitalismo, inclusive, que não é produtivo. É um capitalismo onde circula dinheiro que nem existe, e que não produz nada para a sociedade, não produz nada para o ser humano. Porque o capitalismo que nós temos hoje não é nem aquele capitalismo de criar fábricas, de industrializar, de criar empregos, de dar dignidade através do trabalho para o ser humano. Nós temos um capitalismo hoje que é financeiro. Nós temos empresas hoje que valem bilhões, se não trilhões, que não produzem nada, que não tem nada, que é só papel. Empresas que é uma rede social, e valem bilhões. Empresas de inteligência artificial, que tem um ou outro modelo aí que mal criaram alguma coisa, mas que valem bilhões apenas porque os papéis dela. E não é à toa que um cara como o Elon Musk se envolve em política, aí no outro dia a empresa dele perde 300 bilhões, mas esses 300 bilhões que perdem era o quê? Eram só títulos e um valor ali simbólico que dá para essas empresas, porque não é coisas materiais. Então esse capitalismo financeiro, ele vai ser sim um ponto de crítica do pensamento católico, porque esse capitalismo financeiro, né, esse capitalismo baseado na financiarização, nos juros, né? Ele vai inclusive na contramão do que pensam os pensadores econômicos católicos, né? Que inclusive, né, condenam essa questão dos juros. Né? Condenam essa questão dos juros. O próprio Chesterton condena muito essa questão dos juros. Né? Que eles estão pensando no trabalho em si, feito pelo homem comum, né? No seu mercado, na sua loja, na sua pequena fábrica, né? Ele não, o distributismo ele não é contrário à propriedade privada, mas como o Chesterton e outros distributistas apontam, né? Quando você tem quando a propriedade privada se torna uma propriedade que é de poucos e monopolista, né? Você justamente acaba com a possibilidade de outros terem a propriedade privada. Assim como eles criticam a propriedade na mão do Estado. Só do Estado, que seria o comunismo, né, soviético. Então é isso. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. Então, se vocês quiserem... as encíclicas, né, essas duas encíclicas do Leão XIII, eu vou fazer então essa leitura agora nessa semana,
né, da encíclica, que vou gravar um vídeo, né, ou vou fazer uma live lendo com vocês a encíclica referente à questão da escravidão no Brasil, né? Depois, na outra semana, uma leitura da encíclica Rerum Novar sobre a questão dos operários. Mas se vocês quiserem também que a gente debata alguma obra do Agostinho de Hipona, ou para os católicos, Santo Agostinho, ou sobre obras ou textos do Gustavo Corsão e do Chesterton sobre a questão do distributismo, ou até outro autor sobre a questão do distributismo, deixe os comentários aí para a gente fazer esse debate no canal. Okay? Eu sou o professor Edgares Manioto, filósofo, doutor em Ciências Sociais. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Então deixe o joinha, se inscreva. Também aperte o sininho que tem aí, é muito importante para que você possa seguir o nosso canal e que o YouTube lhe entregue novos vídeos. E comente, porque o comentário é importante para o nosso canal. Faça sua crítica, comente e também compartilhe o vídeo. Tá? Esse pacote aí do YouTube que é necessário principalmente para um canal pequeno como o nosso e que está crescendo aí de pouquinho em pouquinho. Então, a gente volta logo com mais vídeos aqui no canal. Até!